Olá pessoal, mais um vídeo aqui no nosso podcast Café e Saúde. A gente tem hoje o apoio do Dom, Fisioterapia e Pilates. Lá que você consegue fazer fisioterapia, pilates, se movimentar, se exercitar, que é muito importante para a saúde. Quem está assistindo esse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Toda semana a gente traz um profissional de saúde diferente para a gente falar de saúde, bem-estar e carreira. Hoje eu estou com um médico, infectologista, né? Ele falou para não chamar ele de doutor, mas é o Dr. Jaime, né? A gente já se conhece há algum tempo. Eu vou deixar ele se apresentar, né? Primeiro agradecer por ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente. Veio lá de Sorocaba, essa tarde meio estranha de chuva, para a gente bater um pouco papo aqui sobre medicina, saúde, infectologia. Se apresente para o pessoal conhecer você, o que você faz. Tá bom. Meu nome é Jaime Salda, eu sou médico infectologista. Gostaria de agradecer o convite, Eduardo. Obrigado, né? Bater um papo aqui bacana. Eu sou médico formado pela PUC, né, de Sorocaba, tanto a faculdade pela residência. E trabalho na cidade de Sorocaba e na região, né, em algumas cidades da região, em vários hospitais também, em ambulatório, né, fazendo tudo relacionado a infecto. Ambulatório, hospital, clínica, né, atendo baseado, tudo relacionado, na verdade, à infectologia. Para o pessoal entender, acho que esses últimos 2 anos, a palavra infectologia ficou muito em alta, né? Porque a gente viveu uma pandemia, né? E o pessoal que trabalha na área da infectologia teve que trabalhar em dobro, né? Algumas pessoas que são da área, que eu acredito, depois você me explica melhor, acredito que mesmo dentro da infectologia tem as sub-áreas, né? Os ramos, né? Os ramos que você segue. Então, assim, o que consiste, né, a infectologia em geral e o que o profissional médico infectologista faz, no modo geral mesmo, bem amplo. Tá. Depois que termina a faculdade, depois da residência, né, são 3 anos hoje de residência de infectologia, o infecto está capaz de fazer ambulatório, de fazer consultório particular, conveniado e tal, de trabalhar em hospital, tanto na parte de emergência quanto na parte de enfermaria, né, de doenças infecciosas, e principalmente de dar apoio aos outros colegas, né, na parte de discussão e algo até mais importante, né, que o infecto costuma trabalhar, que é no controle de infecção hospitalar. Na verdade, nem fala mais esse termo hoje, né, fala infecção relacionada à assistência à saúde, né, que o infectologista faz o controle dos antibióticos, né, faz os programas de controle do hospital, dá apoio ao médico, ao corpo, né, corpo clínico, a parte de UTI, né, a todos os setores de hospital, tentando garantir sempre segurança do paciente, né? Então, essa é a principal função do infectologista dentro do hospital. E fora do hospital, clínica, consultório, ambulatório, né, que é o que eu mais faço, né, eu faço muito ambulatório e hospital também. E depois também tem as subespecialidades, né? O infectologista pode se especializar em hepatite, em controle de infecção, em HIV, em STs, né? E outras várias patologias, né? Então tem um campo muito amplo, né, Eduardo? Eu acho que as pessoas do senso comum, né, as pessoas leigas, correlacionam infectologia mais com as infecções sexualmente transmissíveis, né? Quando você fala em infectologia, as pessoas sempre pensam nesse ramo. E, na verdade, a gente tem um ramo muito maior que vem antes disso, que é a parte do controle das infecções, né? Dentro dos hospitais. Sim. Nós tivemos, por exemplo, eu não sei quanto tempo tem, porque eu estou meio esquecido disso, mas a gente teve a mudança no controle dos antibióticos, né? Antigamente as pessoas iam lá na farmácia do seu José e compravam antibiótico porque o vizinho tomou e era bom. Hoje a gente tem que ter retenção de receita e tal. Isso é uma parte da infectologia que as pessoas não imaginavam que o infectologista cuidava disso, né? Sim, o controle de antibiótico, né, principalmente pelo fato que as bactérias estão cada vez mais resistentes, né? A resistência bacteriana é um problema de saúde pública gigantesco hoje, né? Então, realmente, hoje é obrigatório, principalmente nas farmácias, ter a receita, né, dupla carbonada, né? Uma via fica na farmácia e a outra o paciente leva com ele, com o antibiótico. E isso realmente é uma forma de controle de tentar frear, né, essa resistência importante que tem aparecido, com germes multiresistentes, né? Tem germe que não tem antibiótico para tratar, né? Então, infelizmente, quando aparece, a gente tem que
tentar o máximo possível salvar o paciente, mas muitas vezes não é possível, né? Porque não tem antibiótico para tratar, né? E a gente tem, na questão do antibiótico, também que é uma coisa nova, que hoje a indústria farmacêutica tem que vender caixas com quantidades menores, né? Porque uma época você comprava antibiótico com 20 comprimidos, as 30, 28, e fazia o tratamento para 7 dias, e depois o que sobrava você dava para o vizinho tomar. Era uma coisa assim, né? Hoje em dia, se você pega uma azitromicina por 5 dias, um por dia, vem 5 comprimidos. Vai seguir a postologia que o médico colocou na prescrição. Aí você me contou uma coisa uma vez, né, num papo, sobre o porquê que o antibiótico é 7 dias. Sim. Explique isso para nós. Isso é algo mais antigo, né? Porque antigamente não tinha muitos médicos, né? Então o médico passava no hospital, via o paciente, tem uma pneumonia, vou dar um antibiótico. Passava na segunda-feira, ele só voltava na outra segunda-feira para ver se o paciente tinha melhorado ou não. Né? Na outra segunda-feira ele passava, via, o paciente não melhorou, vou dar mais 7 dias. Daí, e assim por diante. Então, por isso que tem essa regra meio que exata, assim, de 7, 14, 21 e 28 dias para as infecções mais graves. E, na realidade, não é assim, né? Antibiótico a gente deve usar na maior dose possível, no menor tempo possível, né? Meio que deu um pouquinho certo dos 7 dias, porque, basicamente, o paciente já está melhor, mas, às vezes, numa infecção de trato urinário, por exemplo, você não precisa usar 7 dias. Né? A pessoa estando melhor, sem queixa, sem febre, com os exames já melhores, pode suspender antes, liberar até sem antibiótico para casa, no caso do paciente internado. Então, é por isso que ficou essa regra aí do 7, 14, 21, 28. Né? E a gente tem, né, o antibiótico 7 dias, 10 dias, 5 dias, que hoje é diferente, né? A gente tem o tratamento, que a gente sempre discute isso no dia a dia, no plantão, que nem sempre a gente consegue isolar a bactéria que o paciente tem. Então, a gente trata empiricamente. Então, o problema de se tomar a longo prazo um antibiótico seria esse, no caso. Porque, às vezes, o médico precisou, porque o paciente não pode evoluir, né? Precisou fazer um tratamento empírico, que é, eu não isolei, não fiz uma cultura, mas eu tenho que tratar. Com certeza. Acho que, inclusive, uma das funções mais importantes do infecto também é suspender antibiótico. Né? Não é só prescrever, né? Acertar na prescrição, mesmo que antibiótico, às vezes, empírico, que é quando a gente não tem resultado de cultura, né? Que você vai usar um antibiótico que você acha que vai ajudar o paciente, baseado na epidemiologia, né? Na flora do hospital, nas bactérias que mais crescem no hospital, por isso que é importante, né? O laboratório junto, né? Sempre no hospital. Mas isso é importante a gente suspender, porque senão o paciente toma antibiótico por um tempo muito maior, acaba selecionando germes resistentes, e quando precisar de novo de um antibiótico vai acabar não funcionando. Né? Então, por isso que esse uso indiscriminado de antibiótico é algo realmente muito ruim. Né? Então, hoje em dia, além do controle de infecção relacionado à assistência à saúde, tem uma tendência muito grande de tentar orientar os colegas a utilizar o antibiótico certo pelo menor período possível. Né? Eu trabalho em alguns hospitais e me pedem muita avaliação para ver, o paciente já está com bastante antibiótico, o que a gente vai fazer? Eu avalio, ver se tem condições de suspender. Né? O antibiótico tem a função dele nos dias lá, né? No menor período possível. Né? Quando a gente tem uma segurança, o paciente está melhor clinicamente, afebriu a 48, 72 horas, com os exames melhores, o ideal é suspender, né? Não tem que ficar tomando antibiótico, né, por muito tempo. Algumas infecções diferentes, às vezes até precisam, mas a maioria não. A maioria, quanto antes a gente conseguir suspender, é melhor para o paciente. Eu tenho visto que a maioria dos antibióticos, o máximo que chega é 10 dias, né? Aquelas infecções mais graves. Às vezes 14, né? Os pacientes de UTI que usam antibióticos de largo espectro, né? O que é largo espectro? Né? Um antibiótico que pega germes, bactérias gram-positivas, gram-negativas, anaeróbias, né? Pega uma gama grande de bactérias, então, e as infecções são muito graves, às vezes deixa um período maior, né? Às vezes precisa tratar fungo, né? Os antifúngicos também, às vezes a gente precisa estender um pouquinho. Depende da gravidade, depende da cultura, né? Do que a gente isola, depende da onde está a infecção, né? Se a infecção está no pulmão, geralmente 7, 10 dias costuma ser suficiente. Se a infecção está na corrente sanguínea, às vezes a gente vai ter que estender, né? Às vezes o paciente tem comorbidade, um renal crônico, às vezes estende para 10, 14. Se a infecção no osso, às vezes a gente estende até 6 meses. Porque o osso é mais difícil de o osso é muito difícil, tratar, né? O osso não chega direito ao antibiótico, né?
E às vezes a gente tem que estender por de 3 a 6 meses, nos casos de infecção no osso, né, das osteomielites. A gente acaba estendendo bem. E como nós chegamos no antibiótico? As pessoas acham que não é todo mundo que sabe. O antibiótico foi meio que um acidente, né? Sim, foi. Como que a gente... Desculpa, como que a gente conseguiu chegar no antibiótico? Porque hoje a gente consegue resolver um monte de problema grave com antibiótico, mas há 100 anos atrás não conseguia. Aí eu acho que tem pessoas que não sabem, né? Como que chegou? Brevemente, assim, no antibiótico. A primeira descoberta, quem fez foi Alexander Fleming, né? O ano eu não lembro direito, mas acho que década de 60, 50, alguma coisa assim, não lembro exatamente o ano. Mas ele não estava estudando o antibiótico, ele estava mexendo com um fungo, né? Com o penicillium. E acabou que, durante essa experiência, ele viu que aonde ele tinha mexido com o fungo não cresceu a cultura bacteriana. Ele acabou conseguindo isolar, né, essa substância, o penicillium, do fungo, e acabou descobrindo algo que poderia ser capaz de matar a bactéria, né, do Staphylococcus aureus, se eu não me engano. Foi que ele tentou. E a partir daí, começou a descobrir um antibiótico, o caminho foi aberto, e daí depois veio os outros, né? Então, a penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto pelo Alexander Fleming, né? E que a partir daí que os outros antibióticos vieram, né? A penicilina, daí por exemplo, a gente tem a Bezetacil, ela é parente da penicilina. Sim. Só que ela veio bem, ela veio bem mais recente. Recente que eu falo mesmo na década de, né? Recente, mas não foi ontem, né? Já tem um tempo. Ela vem mais recente, né? E é interessante as pessoas saberem que, né, a gente acabou usando um outro micro-organismo, um outro germe, para resolver um problema. Sim. Né? Porque as bactérias elas são vistas como vilãs, mas não são todas, não né? Não necessariamente, né? A gente tem bactérias no nosso corpo todo, toda a pele, intestino, né? No corpo inteiro tem bactéria. E nem todas causam problemas, né? Muitas vezes o paciente, inclusive, é colonizado, até do trato urinário. Pacientes que têm traqueostomia, traqueostomizados, podem ser colonizados por alguns germes, alguns deles até multiresistentes, sem que esse germe cause um problema maior. Esse germe não está causando uma infecção, tá morando com a pessoa. A nossa pele, se a gente fizer uma cultura da nossa pele, a gente vai encontrar bactérias, com certeza. Geralmente gram-positivo, Staphylococcus, Strepto, isso é muito comum. E a bactéria protege a gente mesmo. E quando ela encontra um caminho de invasão, daí sim ela tem a capacidade de causar uma infecção, né? Alguma coisa mais severa. Uma infecção de pele, às vezes uma celulite, uma erisipela, e no restante do corpo, basicamente assim que funciona também. Isso é uma coisa muito, né? A bactéria, o jeito que a gente trata a bactéria são, né, assuntos de dias e dias, se for falar, porque é muito interessante, você vai a fundo de como que funciona, porque é uma coisa invisível, né? Você tá lá, aí pegando esse gancho, daí a gente tem uma pandemia viral, né? Sim. A bactéria sempre é a grande vilã, eu percebo, eu posso estar errado no que eu vou falar, mas eu percebo que os vírus não são muito levados a sério, né? Agora já são. Agora sim, mas tipo... Todo mundo pensava em bactéria, medo de bactéria, mas ninguém levava muitos vírus a sério, mesmo convivendo com eles há bastante tempo. Sim. Aí a gente tem uma pandemia de quase 3 anos, né, se for contar, 2020 para 2022, 2 anos e alguma coisa, porque começou acho que ali antes de 2019. Dezembro de 2019, mas pra gente aqui começou em março de 2020, né? Vai completar 2 anos agora. Vai completar 2 anos. Aí como que faz? Vocês, né, a sua experiência nesse tempo. O que você pensou? Você primeiro como médico e depois como pessoa. Agora ferrou, né? Tipo, muitas incertezas. O infectologista, na verdade, apareceu agora, né? O pessoal não falava muito de infecto, né? E daí com o boom, com a pandemia, acabou que muita gente acabou procurando o infecto, principalmente para fazer os protocolos. Né? Outra função importante do infecto é fazer protocolo de hospital, protocolo de isolamento, protocolo de tratamento, né? E a gente foi aprendendo, não aprendemos tudo até agora, né? Porque é muito complicado o Covid e tal, mas nesses 2 anos, né? Mês a mês saía artigo, nota da Anvisa, do Ministério da Saúde, da OMS, né? E a gente foi tentando transpor isso e aprender com cada uma delas e interpretar para a realidade de cada hospital. Porque os hospitais têm realidades, você sabe, né, muito diferente. Um hospital
conveniado particular é diferente do hospital público, né? Eu trabalho nos dois, no particular e no público. Então, tem recurso, né? O hospital conveniado particular tem muito mais recurso, né? Às vezes tem mais exame, né? A gente viveu agora no começo do ano uma dificuldade muito grande de insumo, né? De exame para Covid, para influenza, né? A gente acabava fazendo um diagnóstico até meio clínico, né? Das patologias virais. Porque a influenza veio se unir ao Covid, né? Veio junto, a gente ficou, né, até dezembro só falando em Covid, né? Daí no final do ano todo mundo se juntou aí, né? Em dezembro já estava aparecendo, né? Começou a aparecer a influenza também, né? Mesmo porque acho que tivemos uma vacinação do influenza um pouco deficitária, até pelo próprio Covid, né? Acabou dando esse boom de influenza junto com o Covid, que a gente não conseguia diferenciar uma da outra, né? E vamos esperar que agora comece a melhorar e diminuir, né, os casos. Eu ia perguntar isso, se a vacina influenciou a falta né? Não a falta, eu acho que muita gente não tomou porque tinha da Covid, daí não tinha, tomava da Covid, não tinha, porque a influenza fazia um tempinho que não vinha com tanta força. Sim. Né? Aí, de repente, e assim, várias pessoas fizeram um teste de Covid, não era Covid, Sim. né? Estavam a influenza. Algumas fizeram, inclusive, encontraram influenza, né? E algumas as duas. As duas, são os sorteados, né? De jogar na loteria. Sim, pegou os dois casos, ao mesmo tempo. Né? Aí, nessa linha, óbvio que são especulações, né? Isso fica claro para as pessoas que estão assistindo, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai tendo que buscar conhecimento. Porque, principalmente na sua área, não para, porque você está lidando com seres vivos, né? Que estão mudando, evoluindo o tempo todo. Então, o jeito que você tratava uma doença ontem, você não trata hoje. Sim. Né? Fica, graças a Deus, que a ciência avança e as coisas ficam mais modernas, né? Algumas permanecem porque são micro-organismos mais, talvez primitivos, né? Não evoluam tão facilmente. Mas os vírus têm um poder muito grande de mudar, né? Sim, O próprio da influenza, né? Então, isso eu acredito que dificultou um pouco, né, o trabalho. Com certeza, né? O Covid, várias cepas, né? Toda hora a gente vê uma cepa nova, né? Uma variante nova, né? Uma variante de interesse, né? E essas variantes, né? A última Omicron, parece que até tem mais alguma, hein? Que estão falando. Tem uma subdivisão já. Subdivisão, né? Então, sim, isso dificulta muito o trabalho, né? Muitas vezes a vacina não pega exatamente aquela variante, né? E tem que esperar o laboratório produzir uma vacina que proteja adequadamente. Né? A própria influenza, né? A vacina que a gente toma, que vai tomar agora em 2022, são as cepas que circularam em 2021, né? Então, é próximo ano, né? Da influenza sempre foi assim. Eu acho que esse boom de influenza também teve isso, do déficit vacinal. E às vezes até o medo das pessoas na época, né? Porque a gente vacina mais no começo do ano, fevereiro, março, abril. No ano passado o pessoal estava muito receoso, estava mais em casa, e com razão, fazendo o distanciamento social. Eu acho que esse déficit vacinal e o Covid também acabou que empurrou aí a epidemia, né? O boom da influenza mais para o começo do ano, né? Algo que a gente não tinha. Tem no inverno, né? E o medo de tomar as duas, verão, né? Também algumas pessoas ficaram com medo, né? Tomar uma, vai tomar outra, vai dar alguma reação. E na realidade, assim, na época a gente até orientava, toma a primeira do Covid, tá no meio da pandemia, toma a primeira do Covid, espera aí, né, o tempo adequado, 2 semanas, aí já pode tomar na influenza e tal. Mas acabou também a vacina, depois sobrou e distribuíram depois, teve alguns problemas, né? Aí teve os medos, as fake news que atrapalham. Sempre tem. Que as fake news acho que atrapalham muito o trabalho de vocês, Nossa, né? Porque demais. cada hora inventa uma nova ideia, né? Absurda. Com certeza. E eu acho que isso se refletiu no consultório, né? Pacientes que vinham com coisas que tinham ouvido e você acaba tendo que desprender de mais tempo para poder te desmistificar aquela ideia que ele pegou do WhatsApp, né? Sim. Isso é realmente muito difícil, né? O Covid a gente viu, né? Foram completar 2 anos aí de muita notícia complicada, né? De muita ideia difícil, às vezes difícil de mudar, muita política envolvida. A gente sabe que isso também atrapalha a saúde pública, né? Você sabe muito bem. Né? Então, a gente tem que ir com calma. Tem paciente que não quis se vacinar de nenhuma forma. A gente agora, né, no começo desse ano, quem está mais sofrendo com o Covid é quem não se vacinou.
né? A gente vê isso nos hospitais, você deve também estar As UTIs estão tendo muita gente sem vacina. UTIs, né? Tem caso vacinado? Tem, mas muito menos, né? Os casos mais graves são quem não vacinou, né? Que está fazendo aquela pneumopatia grave, vidro fosco, 90% do pulmão comprometido. Acontece muito mais que os casos não vacinados, né? Então, é importante a gente apertar a vacinação aí para todo mundo, falar com tranquilidade, né? Tentar fazer estudo a respeito do efeito adverso delas também, né? Para ter segurança de vacinar todo mundo. Mas acho que a maioria tá se vacinando. O Brasil comprou bem a ideia, né? Que o brasileiro o Brasil sempre foi um bom exemplo, né, de vacinação em massa, né? Então acredito que é cultural já as pessoas se vacinarem. Então tem aquele grupo, né, seleto que não acredita na vacina, que é anti-vacina, e enfim, infelizmente é um trabalho de formiga, né? Você tentar conscientizar as pessoas de que a ciência é importante. Tem alguém lá no laboratório estudando aquilo, entendeu? Desprendendo tempo, né, de entender como que funciona para trazer isso para a gente. Né? A medicina e a ciência, no modo geral, evoluiu, né, em um salto muito grande no século XXI. De coisas, né, de doenças que antigamente não tinham solução e a gente tem solução hoje. E tem doenças que ainda não tem solução, né? Não tem vacina. E algo que muita gente ficou assustada foi com a velocidade da criação das vacinas do Covid, né? Tem doenças que não tem vacina até hoje, e as outras que demorou vários anos para fazer, né? Muitos anos de estudo. A gente não teve esse tempo, né, para o Covid, né? As empresas farmacêuticas, os laboratórios, né? O Butantan, né? A Fiocruz, não teve esse tempo. Então precisou, né, pegar a tecnologia de fora, acelerar a produção, né? Mas as vacinas foram feitas com todas as medidas de segurança, todas as fases, para tentar garantir o mínimo de segurança. E é isso que a gente vê. A gente vê que a vacina, o efeito adverso que ela causa, principalmente a do Covid, é extremamente menor do que o potencial evento da doença, né? A potencial gravidade da doença. Então, muita gente me pergunta até hoje de vacina, né? E aí, vacina ou não vacino? Né? Como é que faz? A ideia é que se vacine sim, né? Porque o possível evento adverso é tão pequeno comparado com a possível gravidade da doença. E nós temos exemplo, né, de doenças que a gente não tem hoje, né? A gente tinha a poliomielite, o sarampo, né? De vez em quando pipoca uns casinhos. Uns casinhos. Né? A própria catapora, que é uma coisa tão simples. Rubéola. Né? Rubéola, se você pega, né, você vai ver a história, né, sanitária, né, dessas doenças eram gravíssimas, né? Sim, e matavam, mas a gente tinha uma mortalidade infantil maior por conta desses tipos de doença que a gente não tem hoje por causa da criação das vacinas. Sim, lógico. Né? E eu acho que a informação, ela andou dos dois nortes, né? A gente teve um boom de informação, tudo na palma da mão, que ajuda você a se instruir, mas também tem os pilantras, né? Tem os pilantras que usam, porque tem gente que usa de má fé mesmo, né? Sim, de espalhar, não por inocência, de espalhar uma falsa informação para as pessoas que têm pouco estudo, pouco conhecimento, pessoas mais idosas acabam acreditando, né? Naquela informação que chega para ela, vai pôr um chip lá, não sei o quê, né? Vai apagar a sua memória. Né? O que eu brigava na porta do mercado por causa de ver temperatura no punho, outro dia eu entrei no mercado e deu 32 a temperatura. Eu quase perguntei pro moço onde era o necrotério, né? Só enterrado, né? Porque, imagine. Porque é uma coisa assim que foi e isso é um exemplo de fake news que se espalhou de uma maneira absurda, né? Porque falaram que usar o termômetro na cabeça, na testa, que ele foi feito para isso, apagava a memória, eu vi também, mano. Roubava a senha do seu cartão. Tanto que antigamente eles mediam, né, na testa, depois pararam. Depois passou no punho. Primeiro que assim, a medição foi uma coisa que tem bastante polêmica, se faz e não faz. Eu, na minha opinião, quem está com 39 graus de temperatura não consegue ir no mercado. Não consegue andar direito, né? Porque é muito ruim ter febre, né? E acho que o oposto até é o mais importante, né, Eduardo? A ausência de febre não quer dizer que a pessoa não tem. Tem muita gente que teve Covid e não teve febre. Não teve febre nenhuma, né? É uma doença febril, sim, mas também você não precisa ficar tendo febre todo o tempo. Você pode parar de ter febre e a pessoa vai no mercado no momento que melhorou um pouquinho. Então, realmente é algo. E teve pessoas que não tiveram sintomas, né? Sim, com certeza. Eu tive casos, né, na outra clínica que eu trabalhava que a gente pegou porque fez teste em todo mundo. Sim.
e a pessoa estava ótima, não tinha sintoma nenhum. Teve muitos casos de jovens, né, que funcionaram como um transmissor, né? Não teve sintoma nenhum, só portava o vírus, né? E acabou dessa forma, às vezes transmitindo para muito mais gente. Porque é fácil você diagnosticar, né, quem está com sintoma, né, tossindo, com mal-estar, né, perda de olfato, paladar, fica fácil assim, né? Mas quem não tem sintoma fica muito difícil. Né? Eu acho que a doença se espalhou bastante por causa disso, dos que não tinham sintomas, né? Com certeza. E assim, quem não tem sintoma é mais o jovem. O jovem, ele é mais difícil de se orientar ele a ficar em casa, né? Porque ele quer sair, quer, né, aproveitar a vida, sair, né, no barzinho, na balada. Então, realmente ficou muito difícil também, né? Embora tenha fechado tudo, teve muita reunião, e você viu também, né? Teve as coisas clandestinas e tudo. Clandestina, e o jovem festas, levava, né? De 500 pessoas que teve no auge da pandemia. Com certeza. Que o pessoal foi lá e tal. E quando se trata de doença respiratória, é muito mais complicado. Às vezes eu falo aos meus alunos, quando a gente está falando de doenças infecto-contagiosas, né? Daí a gente fala da diferença de uma doença, por exemplo, como sífilis, HIV e uma doença respiratória. Daí eu falo para eles assim, quando você contrai ou sífilis ou HIV, você assumiu o risco, entre aspas, sendo um estupro, lógico, né? Uma violência, de estar ali com uma relação com uma pessoa sem proteção. Agora, a doença respiratória, você não sabe que a outra pessoa está passando, porque eu acho que a magnitude da doença respiratória é muito pior do que as doenças que a gente tem, que não são, né? A gente tem hepatite, HIV, sífilis. Dificuldade maior de transmissão. Não são, obviamente que eu não estou, né, diminuindo, né, a transmissibilidade dessas doenças, mas elas são doenças que você assume um risco, né? Entre aspas, lógico, né? Agora, se você está num ônibus cheio, você não tem escolha. Né? Num restaurante, né? A gente teve o caso, né, no começo, lá na China, se eu não me engano, num restaurante que muita gente se contaminou pelo fluxo de ar. Pelo fluxo de ar. Então, depois eles refizeram a cena do restaurante e viram que onde passava o fluxo do ar contaminou várias mesas. Naquela época do começo, lá. Porque ninguém sabia se era, né? Porque quando você fala de doença respiratória, você tem gotícula e tem aerosol. Sim. Né? A de aerosol é a pior, né? Porque ela fica... O Covid, do Covid agora, né? A influenza também tem, né? Pode ser transmitida. Tanto o Covid como a influenza são doenças basicamente de gotículas, né? O vírus fica no perdigoto, na gotinha respiratória, que teoricamente você não consegue falar, tossir ou espirrar acima de 1 metro. Então, teoricamente, você não consegue transmitir acima de 1 metro. Em algumas situações, a gotinha ela fica menor ainda. Ela fica um tamanho tão pequeno que ela pode ficar suspensa, né? Isso é o aerosol. Principalmente mais em hospital até. Mas o aerosol é pior. O aerosol é pior, porque ele fica... Ele vai suspenso. Daí o ambiente fica contaminado. Não só 1 metro. Porque a gotinha que a gente tosse, fala, espirra, ela é pesada. Então, você tossiu, ela cai. Só se a pessoa estiver na sua frente que você vai contaminá-la. O aerosol, não. Então, por exemplo, num ambiente de hospital, que eu vou fazer nebulização, entubar, exercício respiratório, fisioterapia respiratória, né, inalação e tal, o vírus pode ficar no ar. Então, as pessoas que não estão paramentadas adequadamente, com as máscaras indicadas, com a máscara N95, né, porque a partícula é fininha, ela pode passar na máscara cirúrgica também. Além de ter uma contaminação por contato também, né, uma doença que pode, teoricamente, passar de pessoa para pessoa, num aperto de mão, alguma coisa assim. Mais difícil, mas pode passar. Tanto que tinha muita... O pessoal parou de falar um pouco, né? Mas tinha muita aquela... Não pode coçar o olho, coçar o nariz, coçar a boca, né? Pararam de falar um pouquinho, mas tem... por fomites, né? De transmissão por contato também. Que, na verdade, assim, acho que muita doença é transmitida assim, né? A gente esquece de uma coisa, a população esquece de uma coisa muito importante. Muitas doenças são amenizadas lavando a mão. Sim, com certeza. E aí eu lembro, até eu comentei esses dias com os alunos, que teve aquela febre de comprar litros de álcool em gel. Aí eu sempre falo para os alunos, gente, em casa você não precisa usar o álcool em gel. Ah, mas por quê? Porque você vai lavar sua mão com sabão. O álcool em gel serve para substituir a lavagem rápida da mão. Era mais rápida, você não consegue. Só que as pessoas estocaram álcool em gel em casa, né? Tipo, foi aquela loucura. E faltou para o hospital. E faltou para o hospital. Então, tipo, porque as informações eram cruzadas e tudo. Mas, assim, uma coisa que a gente sempre falava, nós profissionais de saúde sempre fazíamos, era lavar a mão, né? Sim.
Diarreia, você evita lavando a mão. Com certeza, né? Verminoses. As enteroviroses, né? Que aí você pega aqui, né? Pega na garrafa, põe na boca, põe no olho. Né? Então, é uma coisa que eu acho que, mesmo que acabe, vamos supor que suma amanhã o Covid, eu acho que é uma coisa que deveria continuar sendo falado, sobre lavar a mão, ter um álcool em gel na bolsa. Acho que melhorou, né, pela pandemia, né, a higienização das mãos, mas precisa melhorar ainda mais, inclusive no hospital, né, Eduardo? A gente sabe, né? Então, existem várias campanhas, inclusive muitas campanhas do próprio controle de infecção hospitalar, de incentivo de todo mundo, dos funcionários, né, de lavar a mão, né, o mais todo, né, nos 5 momentos, mas em outros momentos também, né, quando chega no hospital, antes de ir embora e tal, para realmente evitar de transmitir alguma coisa, com certeza. Esquece, vai comer uma coxinha lá e não lavou a mão. Tirou a luvas e comeu uma coxinha e já era. Já viu muito, né? Falando em comer, antes da gente continuar, a gente tem uma... não era essa que eu ia pôr Gostei aqui. do gancho, Eduardo. Gostei do seu gancho. Aí. Já deu gancho. A gente tem aqui a Coronel Beer, que a gente já usou aqui no programa. É uma empresa aqui de Biúna. Eles fazem cerveja, chopp artesanal, tem o barril de chopp, a chopeira. É muito bacana, é muito boa, inclusive, tá? Eles mandaram aqui um agradozinho aqui pra gente. Eles são, inclusive, muito bons no que eles fazem. Daí, vamos aproveitar a molhar o bico, né? Opa. Você prefere essa aqui ou essa aqui? Eu sou mais aí, pô. Então, eu fico com essa aqui. Beleza. Aproveitar que nós estamos falando de... A gente já lavou a mão, tá? Né? A gente já lavou a mão. E aqui tem o Oliver's Burger, que é uma... Vou fazer um merchan aqui na faixa aqui, porque é de uma colega minha, enfermeira, e ela tem uma hamburgueria aqui na cidade. Ela deixou bem fechado, inclusive. Aí tem uma porçãozinha aqui que nós pegamos. Só faltou... Eu pedi pra ela mandar o palitinho, né? Mas já era. Ó, vem até... batata. Quase que murchou. Vem até... bem embaladinho. Isso aqui é o quê? Isso aqui é com bacon. Opa. Isso aqui... calabresa cebolada. Opa, que beleza. Daí vou abrir aqui para nós fazermos um brinde à saúde. Vou bater um copinho. Estamos suaves, né? Já. Aquele dia eu experimentei essa aí. Eu vou experimentar essa hoje. Café a gente não tem, porque hoje é sexta, nós estamos gravando numa sexta. Não, sexta-feira então, sexta, cervejinha, né, Eduardo? Brincadeira. É sextou. Que daí eu tenho umas coisas que eu quero perguntar para você. Vamos fazer um brinde, saúde, sucesso. Então, aproveitando o nosso gancho da Covid, que é muito interessante, eu quero ir para um outro assunto também que o infectologista domina. Vamos ver. Não, domina. Você domina esse assunto. E é um assunto também de saúde pública que ainda gera bastante controvérsia e tal. Que é as doenças... Eu vou falar doenças, mas não é esse nome mais que fala, tá? Eu vou ensinar vocês as doenças sexualmente transmissíveis, que a gente chama hoje de infecções sexualmente transmissíveis. Os nomes vão mudando porque carregam, às vezes, estigma e pejorativo. Antigamente falava moléstias infecciosas. Eu acho a palavra moléstia tão... né? Tem alguns lugares que ainda usa, né? Moléstias infecciosas, usa, né? MI usa até hoje. Então eu acho um pouco pesada a palavra moléstia, né? Meio idade média, né? Mas é infecções sexualmente transmissíveis. Que no caso eu acho que as mais evidentes, eu posso estar falando besteira, daí você me corrige. É HIV e sífilis, eu acho. Sim. Tem as demais, mas eu acho que são menos recorrentes, ou eu tô falando besteira? As hepatites também, né? As hepatites, mas eu digo assim, B, gonorreia, essa galera aí é mais... Clamídia. Ou não, eu tô falando besteira. Não, acho que HIV e sífilis são as mais... Eu acho que é as mais... prevalentes, né? É.
importantes. Talvez de mais fácil contaminação ou não? Sim, acho que sífilis é muito fácil, né? Contaminação muito fácil. Né? O HIV também depende de carga viral e tal. Mas a sífilis acho que é a mais facilmente transmissível. Se pensar, hepatite B também né? Se a pessoa não for imunizada, né? Tem um risco muito grande, em torno de 30%, né? O risco. A hepatite B ela é mais transmissível que a C ou não? Elas são em mesma proporção? A hepatite C não tem uma transmissão muito grande por via sexual. Sim, né? que a C que é a que não tem cura. A B, a A e a B... B é mais crônica, né? A C tem cura, tratamento tem cura. Né? A B é mais crônica, né? De nível assim, de transmissão, a B é a mais transmissível que tem, né? Por via sexual. Mas a B é que tem a vacina? Tem a vacina. Tá, a B... é importante a gente disseminar. Tá, a B é que tem a vacina e é a mais transmissível por via sexual. Sim. Né? A C não é muito transmissível por via sexual, mas é orientado a se proteger, porque pode ter microlesões, né, nos órgãos genitais e pode passar a hepatite C também. Minha vida só vi um caso de transmissão por via sexual. E em terceiro lugar, o HIV. Né? Mas todas são transmissíveis e requerem, né, o uso do preservativo, né, e a testagem, né, a testagem diagnóstica. O que a gente tem visto que está muito mais fácil fazer diagnóstico do que alguns anos atrás. Né? Todo posto de saúde, toda unidade tem um teste rápido que você consegue fazer as 4 doenças mais importantes, né? HIV, hepatite B, C e sífilis. E é prático, faz um diagnóstico ali rapidinho, já manda para o especialista, já vai fazer, né, os exames específicos para tentar diagnosticar. Então acho que ficou um pouco mais fácil de diagnosticar. Mas a gente está tendo uma quantidade grande ainda de casos, né? De HIV e de sífilis, né? Teve um momento de queda, que isso eu já estudei, mas teve um aumento de uns anos para cá, no caso do HIV. Específico ou é equilibrada a equação? No Brasil, né? Porque, vamos dizer, o mundo é muito... Tava mais equilibrado. Agora aumentou um pouquinho em gestante, a gente consegue ver, sífilis principalmente. HIV é a população mais jovem que a gente vê, né? Pessoal que não quer meio fazer uso de preservativo de nenhuma forma. Então a gente tem visto o público mais jovem aparecendo com HIV. Eu atendo em média 2 a 3 casos por semana novos de HIV, né? Mas teve uma época que realmente foi muito mais, né? 10 anos atrás aí tinha mais casos, né? Chegava mais casos por semana do que chega hoje. E que eu tenho visto também, principalmente em relação ao HIV, depois a gente pode voltar para a sífilis, né? O que eu tenho visto que os pacientes hoje chegam com uma imunidade melhor do que 10 anos atrás. Por quê? Porque tem muito exame em todo lugar, então... Descobre mais cedo. Mais rápido, né? Então descobre mais rápido, a imunidade está um pouquinho melhor, entra com a medicação, não costuma ter grandes problemas. Então isso eu tenho notado que tem uma diferença grande. Ainda chega pacientes graves, né, com a imunidade muito baixinha, mas é mais difícil. No passado tinha mais. Porque é uma diferença, né? Que as pessoas às vezes não sabem. O HIV e a AIDS são estágios diferentes, né? Sim. A AIDS é o nome em inglês, né? A gente usa aqui no Brasil a SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. E perfeito, Eduardo. São coisas diferentes, né? O HIV é um vírus que, se não combatido, não controlado, ele pode levar a SIDA, que é uma síndrome grave de uma imunodeficiência importante, em que o paciente não tem defesa, né? Teoricamente, para nada. E daí as doenças podem se aproveitar desse momento, né? As doenças oportunistas e causarem, né, infecções sérias, infecções graves e até mesmo a morte do paciente, né? Então são coisas diferentes. O HIV é um vírus. Hoje em dia, a grande maioria, se eu não me engano, de 90% a 95% dos pacientes que tratam o vírus tem carga viral indetectável. O que é isso? O paciente não tem vírus em circulação. Ele toma a medicação, não tem vírus em circulação e não tem capacidade de transmissão, enquanto fizer o uso adequado da medicação. Isso não significa que é para sair fazendo festa. De jeito né? nenhum. É para continuar se protegendo. Continuar se protegendo, né? Mas o risco de transmissão realmente é menor. Isso é importante também, a gente não dar a falsa sensação de segurança, né? Que Sim. não pode se proteger e daí vai pegar sífilis, clamídia. Né? E até você me disse uma vez que o paciente trata, por exemplo, o paciente trata HIV, está indetectável, né? Aí você sempre orienta a pessoa a continuar se protegendo tudo, porque ela pode pegar o subtipo. Sim. Né? Ela pode entrar em contato com uma outra pessoa que
A pessoa é indetectável, pode entrar em contato com outra pessoa que tem um vírus detectável e pode adquirir material genético dessa pessoa e fazer o vírus dela que está quietinho, né, ir para a corrente sanguínea, não responder às medicações, né, acho que talvez seja até o principal. Então, com certeza, o uso do preservativo deve ser feito aí em todas as relações, com certeza. Aí nós tínhamos lá na década de 80, né, tá com sal isso aí? Ou não? Ah, não, a gente precisa colocar um salzinho. Será que ela não mandou sal? A gente tinha lá na década de 80, quando começou acho que na década de 80 mesmo, quando começou a epidemia, e depois do HIV. Né? E aí a gente teve a descoberta das medicações, que chamava coquetel na época, e era um coquetel mesmo de medicações. Exatamente, né? exatamente. Aí hoje, que as pessoas ainda não sabem isso, né? Hoje, às vezes eu falo na sala de aula para aluno, que tem paciente que toma 2 comprimidos e tal. Um comprimido só fico meio assustado. Falam, mas não era coquetel? Acham que é meia dúzia de comprimido. E não é, né? Tem essa... Até o nome é pejorativo de coquetel, né? Porque veio daquela época, né? Então, era uma quantidade muito grande de comprimido, principalmente o AZT, que foi a primeira medicação descoberta. Tem até um filme muito bacana, né? Que é o Clube de Compra de Dallas, que é um filme sensacional. Se eu não me engano, o ator ganhou o Oscar, o Matthew McConaughey, se eu não me engano. E fala dessa época, da descoberta, né? Da medicação. Opa, obrigado. E realmente, na época tinha... uma dificuldade grande de encontrar a medicação e era uma quantidade enorme de comprimido que causava muito efeito adverso, né? Muita anemia e muita gente, inclusive, acabou fazendo anemias graves e morrendo, inclusive, da medicação. Né? E hoje não é mais assim, né? Foram aí 40 anos, né? 40 anos, né? Década de 80, 30, né? Eu não lembro exatamente o ano, mas foi na década de 80. Década de 80 e tal. Acho que foi mais no meio pro final da década de 80. Eu acho que foi no final da década de 80. Então, hoje em dia, realmente, as medicações melhoraram muito, né? O controle do vírus é excelente, né? E o paciente fazendo uso da medicação, né, consegue controlar o vírus, deixar ele indetectável. E realmente, hoje em dia tem tratamentos que é um comprimido só, tem o tratamento... Hoje o tratamento preferencial são 2 comprimidos. Né? Tá chegando, foi aprovado pela Anvisa, acho que no fim do ano passado saiu a notícia, e tem para chegar, acho que por meio desse ano, final do ano, talvez início do ano que vem, a cápsula única do preferencial. Um pouquinho modificada, mas que vai fazer sucesso aí também. A gente tem paciente hipertenso, diabetes, que toma 9 comprimidos por dia, então praticamente sai na vantagem. A gente tem uma expectativa de vida maior também, né? Com certeza. Hoje em dia a gente pode dizer, né? Qualquer coisa que eu falar de besteira, você me corrige, tá? Porque eu também estou tentando entender. A gente pode dizer que a pessoa, se estiver cuidando do jeito que a gente está falando aqui, não vai morrer de AIDS, de SIDA. Não vai. Né? Vai morrer de velhice ou de qualquer outra coisa. Sim. Porque a expectativa de vida é muito maior. Sim, né? Se aproximou da população que não tem o vírus. População comum. Sim. Então, o que a gente deve fazer principalmente o que eu faço no ambulatório, dificilmente eu tenho problemas com o vírus em si. Tenho um problema com dislipidemia, com o coração do paciente, né, com diabetes, com outros problemas relacionados e tal, à saúde dele, não propriamente ao vírus. Acho que aquele dado que eu te falei, 90% que tá carga viral indetectável, é o que eu tenho eu mesmo em consultório, né, em ambulatório. Então, o paciente tem outros problemas. Tem um problema que pegou Covid, né? O paciente que tem um problema dislipêmico, tem aumento de colesterol, triglicéridos, o açúcar está subindo, né? Uma disfunção renal, outras patologias que podem até ter uma relação, né? E muitas vezes também tem, e que a gente tem que fazer um tratamento único, né? Às vezes encaminhar para um colega, para o nefro, para o pneu, para nos ajudar, para o endócrino, e tentar melhorar a qualidade de vida, estimular exercício físico, alimentação saudável, diminuir alimento industrializado, né? Descascar mais e desembalar menos. Né? Isso aí é o assunto da vez, é o mantra. A gente não consegue fazer, mas é o mantra. Eu ouvi num podcast isso. Mas as nutricionistas de hoje, da nova guarda que elas falam isso o tempo todo, né? De você usar mais produtos naturais, né? feitos em casa e tudo mais. Integrais, né? Também, com certeza.
Uma outra coisa que eu queria falar, só pra gente daí mudar pra outra doença, que eu acho uma outra doença que eu quero falar. Eu tava vendo uma reportagem outro dia sobre, né, os estudos para tentar a cura, para tentar uma série de coisas. Certo. Aí, se eu não me engano, lá dizia que existem 2 ou 3 pacientes que foram curados, mas de maneira que não daria para expor um paciente saudável para fazer a mesma coisa. Certo, até saiu uma notícia recente, eu acho, né? Isso. Sim. Então, assim, eu queria que você explicasse para a gente entender como funciona, né? O vírus está ali, até esse infectologista, eu não lembro o nome dele, para citar. Ele disse que os nossos medicamentos são muito bons, que talvez se o paciente vivesse 90 anos, ele conseguiria se livrar tecnicamente usando esse medicamento que a gente tem hoje. Mas ninguém vai morrer antes de velhice, de outra coisa. Teria que descobrir uma forma de acelerar o processo de cura. O vírus, no paciente que trata, ele fica indetectável. Mas se o paciente para de tomar remédio, o vírus volta para a corrente sanguínea. Porque ele está ali. Porque ele está ali, ele está latente, ele está dormindo, ele está escondido, né? E a gente não consegue, pelo menos até o momento, matar o vírus escondido. E esse é o problema. Porque ele se esconde muito bem ou porque seria um prejuízo? Que ele se esconde muito bem e se a gente aumentar muito o antirretroviral, poderia machucar os órgãos também. Entendeu? Então a gente fica tem que usar aquela quantidade de medicação, né, para não ser tóxico para o paciente e que o vírus está escondido, está quietinho, está negativo no sangue mesmo, né? Mas está latente, está dormindo, né, o vírus. E esses casos aí, principalmente esse dessa semana que foi comentado, a paciente, se eu não me engano, tinha uma leucemia. Né? Era uma coisa nesse isso. Né? E ela acabou fazendo um tratamento para a leucemia, fez até um transplante de medula. E por todo esse procedimento e pelas medicações, o vírus acordou. Acordou de onde estava dormindo, foi para a corrente sanguínea. Os colegas lá aumentaram, não sei se realmente aumentaram o antirretroviral, e ela negativou, provavelmente permanentemente, né? E aí que tá o termo de cura, né? Mas isso é algo que a gente não consegue transpor exatamente para a população que faz tratamento. Porque estão fazendo tratamento agressivo, né? A situação é outra, né? Eu acho que assim, é um caminho para se estudar como que faz, mas é algo, inclusive, um pouco até às vezes perigoso. Como é que você vai acordar o vírus de quem está tranquilo, vai botar na corrente sanguínea, e se tiver uma cepa do vírus do HIV resistente, que acontece, pode acontecer, né? Uma mutação resistente, daí você não conseguir trabalhar os antirretrovirais. Então é um estudo que precisa continuar, ter segurança, né? Não expor quem tem o vírus a medicações malucas. É que para testar vai ter que ter, né? As pessoas não entendem isso. Às vezes as pessoas falam assim, não curam porque não querem, né? Não tem aquelas conversas assim. Tem bastante. Só que é porque não entende a complexidade que é, né? Como é que você tenta expor um paciente que está saudável e daí não dá certo? Porque você vai ter que fazer a fase de teste com pessoas, né? Sempre nos estudos clínicos você tem que ter ética, em primeiro lugar. Você não pode oferecer algo maléfico ao paciente, de nenhuma forma. Então os estudos têm que caminhar as fases deles, né? Tem que ser tudo bem pensado e bem estruturado para, em primeiro lugar, não causar mal. Né? Esse é o número 1, né? Do médico, do remédio, né? Do profissional de saúde. Isso não causar mal para o paciente. Né? Tem muito paciente que chega para mim e fala, mas doutor, você não vai me dar nenhuma medicação? Eu falo, não, porque eu não sei o que você tem ainda, nós vamos estudar, vamos ver junto, mas o que eu não posso fazer é te causar mal. Não vou dar uma medicação do nada aí para tentar ajudar sem diagnóstico. Não, vamos estudar junto, vamos fazer o diagnóstico e vamos fazer um tratamento adequado. Então isso acho que é o mais importante, né? Não causar problemas, né? E você acha do tempo que você começou para agora, é mais fácil o diagnóstico ou mais fácil que eu digo assim, para o paciente aceitar? Porque tem um estigma, né, da doença. Ainda tem. A gente tinha lá na década de 80 como se fosse o câncer dos homossexuais e tal. Sim. Daí depois a gente foi entendendo que o vírus não escolhe ninguém, né? Independente do que a pessoa... conforme a pessoa vive. E o estigma é uma coisa ruim para o paciente poder aceitar, porque o tratamento existia, não sei se ainda existe, existia muito abandono de tratamento, né? Tá. Aí a pessoa acaba voltando depois para você numa situação bem mais crítica. Sim. Né? Aí, você acha que hoje é mais fácil a pessoa aceitar ou ainda é bem complexo? Depende da pessoa. Ainda tem bastante abandono, né? A pandemia fez muito, não sei porquê, né? Acho que ficaram com medo da pandemia, mas fez muito paciente que tinha abandonado voltar. Pelo menos para a gente foi interessante para a gente poder tratar essas pessoas que tinham abandonado o segmento e o tratamento. Muita gente voltou, para mim, pelo menos, bastante paciente.
Mas acho que depende da pessoa. Eu acho que tá meio que igual, assim, manteve. Tem paciente que faz o diagnóstico e requer um acompanhamento psicológico intenso. Tem pessoas que conseguem apenas com a consulta, porque né, o infectologista vai dar o diagnóstico, vai confortar, vai ter empatia, né, o máximo que puder, vai tentar explicar tudo, vai pedir todos os exames, né, mas às vezes precisa de mais, às vezes precisa da ajuda do colega, às vezes inclusive precisa de uma equipe multidisciplinar, não só do psicólogo, precisa de todo mundo junto, né, para dar um apoio. Muitas vezes não tem como contar para a família, né, a gente tem casos assim, que daí precisa de um âmbito em vários pacientes, que acaba né, ajudando o paciente muito mais da parte emocional do que da parte do vírus, que está controladinho, que está certo, né? Então a gente precisa muito da ajuda do psicólogo, né? E cada paciente reage de um jeito, né? Eu acho que o que mudou é que hoje tem muito mais informação. Hoje é muito mais fácil, né? A pessoa entra lá no site do governo ou no site de universidade, que é o que a gente orienta, para não ficar entrando em qualquer site, né? Porque tem pessoas que acabam usando de má fé, né? Tudo. Né? Governo e universidade é o que costuma ser mais confiável. E acaba, às vezes, se interagindo com outros pacientes que tem, né? Às vezes nos grupos e tal, e com o próprio médico e com o psicólogo. Acho que grupos de terapia deve ter também, né? Deve ter. Eu acho que no caso do infectologista, de todas as áreas da medicina, né? Lógico que tem que ser. Mas eu acho que você exerce um pouquinho o dobro da humanização que a gente aprende na faculdade do que em algumas outras áreas, né? Porque são assuntos delicados, são problemas que vão ser discutidos com você lá no consultório, que ele, às vezes, a única pessoa que ele vai querer conversar vai ser com você. Sim, com né? certeza. Então, você tem que sempre estar fazendo esse exercício de humanização, de paciência. Acolhimento, né? Isso é essencial para toda a especialidade, né? Mas para a infectologia é algo realmente muito importante, né? Você tem que ter eu acho que até mais do que empatia, você tem que ter simpatia. Você tem que ser simpático, você tem que gostar do que você faz, né? Pelo menos onde eu trabalho, nos ambulatórios, né? Toda a equipe, não é só o médico também, toda a equipe tem que receber bem, tem que dar o apoio, tem que dar carinho, né? O paciente se sentir seguro, né? Já tem o estigma da doença, do HIV em si, mas das outras também. Se sentir confortável, se sentir acolhido e seguro e dar mais motivação para ele tratar, se cuidar, ficar bem, né? Isso E ele não vai contar, às vezes, para a família, né? Muitas vezes. Então, aí a pessoa que ele vai confiar, a única pessoa, na verdade, que ele vai falar vai ser com você. Com certeza. Com você ou com a enfermeira que está lá, ou com alguém que está na equipe, né? Sim. Então, assim, se você... os lugares os que eu visitei já de infectologia, eu ainda não visitei nenhum lugar, não passei por nenhum lugar que tem infectologia. Na minha cidade já passei em Sorocaba, já passei em outros lugares. Que seja... Eu sempre admirei a ala da infectologia dos lugares, porque eu sempre achei que é um lugar bem acolhedor, né? Eu tinha uma outra visão antigamente, pensava que, né, as pessoas vão julgar, né, você por alguma coisa, e não é, ao contrário. Aí, pegando esse gancho, a gente tem o outro problema que eu falo não é um problema, mas é um problema de saúde pública, que é a sífilis, que é uma doença velha, né, tipo, é uma doença que começou ontem, e é uma doença persistente. A sífilis foi uma das primeiras doenças que teve uma eficácia com a penicilina, inclusive, né, depois que o Fleming descobriu a penicilina, foi uma das primeiras, porque morria muita gente, né, morreu Al Capone, morreu de sífilis, Heleno de Freitas, né, aquele jogador do Botafogo, inclusive tem um filme do Rodrigo Santoro, se eu não me engano, com ele, morreu de sífilis. Um lá da Revolução Russa, acho que é o Lenin, acabou também falecendo de sífilis, outros também, outras personalidades. Então, antes do início aí da descoberta da penicilina, o pessoal morria de sífilis, né? Hoje é mais difícil, né? Hoje é mais difícil morrer de sífilis, né? Hoje tem um diagnóstico que é mais fácil, diagnóstico de ponta de dedo, né? Toda gestante tem que fazer exame obrigatório, né? No pré-natal, então a gente diagnostica muita gestante com sífilis, ainda hoje, né? E hoje a sífilis, assim, para o adulto, ela é mais tranquila, né? Porque o paciente não vai ficar não tratado durante tantos anos para evoluir para uma forma grave, uma sífilis do sistema nervoso, que acaba tendo até a capacidade de matar o doente. Mas o grande problema da sífilis hoje é a transmissão vertical. Esse é o problema, né? Não faz diagnóstico, a gestante, muitas vezes não tem uma atenção adequada, né? Aqui na nossa região até tem, mas os pais no Brasil inteiro não tem, né? Então pode nascer o nenê com sífilis congênita, que costuma ser grave, pode causar óbito fetal,
e outros grandes problemas, né? Então a sífilis é um problema, sim, de saúde pública importante, né? Que melhorou o diagnóstico nos últimos 10 anos, melhorou, porque é mais fácil, né? Em qualquer lugar você faz o teste rápido, né? A ponta de dedo que sai em 10, 15 minutos, fica mais prático, né? E também inicia-se mais rápido o tratamento e dá menos chance do treponema invadir o nenê e causar problema. E o tratamento é mais simples também, né? O tratamento é simples. Simples não é, porque bezetacil é horrível, mas... Quem já tomou sabe. Quem já tomou sabe, mas é simples porque é bezetacil. Bezetacil você consegue comprar com receita, obviamente, numa farmácia comum. Sim, farmácia comum. Um injetável que vem numa farmácia comum. Dá para tomar na farmácia comum. Tem alternativas ao tratamento para quem tem alergia, né? Uma outra pessoa tem alergia à sífilis. Tem pipocando uns casinhos aí, parece que de resistência da sífilis da bezetacil. Mas você acha que a resistência seja por conta de reinfecção ou não? É porque o troponema é sem vergonha mesmo? Eu acho que é mais por uso indiscriminado de antibiótico. Tem esse problema. Que a bezetacil, por muito tempo, era o carro-chefe do pronto-socorro, né? Sim, os caras espirrou lá dentro, já vai tomar bezetacil. E daí talvez isso seja um problema se você contrair sífilis lá na frente, né? Talvez, não todas as pessoas, né? Acho que a resistência ainda não é uma coisa absurda, mas tem alguns casos. Locais falando disso, que a gente tem que usar uma alternativa, algum outro antibiótico, às vezes até ceftriaxona. Então a gente costuma usar. Eu vi outro dia, por exemplo, que o tratamento da gonorreia na região norte e nordeste é diferente do resto do país. Eu não lembro quais drogas que assim por conta da resistência. Pode ser. Porque é um... Mas que talvez eu tenha lido alguma coisa assim. Na nossa região é a mesma ainda. É ceftriaxona, né? Ceftriaxona. Então, lá parece que tem uma ou outra opção. É ceftriaxona, azitromicina. Não, né? Quando você tem um suspeito de gonorreia, você trata com ceftriaxona e azitromicina. Porque você não consegue diferenciar muito facilmente gonorreia de clamídia. Então, você tem que fazer o tratamento duplo. E a gente tem a gonorreia, a clamídia e pode ter uma uretrite não relacionada à gonorreia, que é não... E não relacionada à clamídia. Uretrite é um capítulo gigantesco, tem um monte de uretrite, né? Que não está relacionado às duas... Sim, pode ter outras uretrites, sim. O diagnóstico é difícil. A gonorreia é até mais fácil, né? Porque uma expressão purulenta do canal uretral, principalmente no homem, né? Tem a gota, né? Espessa, né? O pus, né? Que sai. Mas aí, na dúvida, trata... As duas. Geralmente trata as duas. Desde o diagnóstico de gonorreia, a gente geralmente orienta a tratar as duas e tratar parceiro-parceira. Importante também, né? Não pode acabar ali. Não, você tem que tratar. É casado. Mesmo sendo sintomático. Assintomático. Só pega os dois, com certeza. Você quebra a cadeia de transmissão. Não adianta nada, você trata. Fica cruzando, né? Mesmo gestante, muito importante, né? Tratou a gestante? Trata o parceiro. Né, quando tem o parceiro, né? Trata o parceiro. Mas não tem nada, é sintomático, tal. Trata. Mesmo porque isso vai importar lá na frente, né? O tratamento do parceiro, né? No caso da gestante e de sífilis, vai importar na frente para ver se é uma gestante adequadamente tratada. Isso vai conduzir meio que o RN, né? Depois que nasce. Porque ela também pode tratar e se reinfectar, né? Pode. Porque ela tratou, o esposo não tratou, o esposo passa para ela depois. Mesmo estando sem não se protegem. Mesmo estando sem sintomas. Mesmo estando sem sintomas. Agora, outro problema também que eu queria abordar, que está lá na minha cabeça, que é um problema atual, mas é velho também, que as pessoas esqueceram, parece, esses últimos 2 anos, é a tuberculose. Eu tinha uma professora na faculdade, a professora Cibele, ela falava para mim que a tuberculose era doença do século XXI. E a gente achava meio que absurdo na época, né? Mas, enfim, ela falava que se falava isso quando ela fez graduação e tal. E realmente a gente tem... o Brasil tem problema com tuberculose, né? Sempre teve, tem. E é uma doença que as pessoas esquecem de falar hoje em dia, né? Nós tivemos um boom um tempo atrás, que o cantor lá, o Thiaguinho, teve tuberculose, daí... Thiago Silva também, jogador da seleção. Isso, e a outra cantora que eu esqueci o nome, que canta sertanejo, também teve tuberculose. Acho que eu ouvi falar. Eu esqueci agora o nome dela. E aí teve, né, isso ajuda, coitados, tiveram a doença, mas como eles têm um engajamento, ajuda as pessoas... Semear informação. Semear informação, isso é importante, né? Mas é uma doença que no Covid ficou meio lá no ostracismo, né? Meio que... Eu acho que todas as grandes áreas da infectologia, das doenças infecto-contagiosas, teriam que ser exaustivamente informadas nas mídias. Informação verdadeira, obviamente, né?
E a tuberculose ainda é um problema, né? Tuberculose é endêmica no Brasil, ou seja, ela tem em todo lugar, né? Eu tenho muito paciente com tuberculose hoje em dia e faço diagnóstico, atendo tuberculose ou faço diagnóstico 3 a 4 casos por semana. É uma doença muito incidente ainda e grave, né? Se não tratada, não conduzida, né? Não diagnosticada a tempo, o paciente pode evoluir para óbito, com certeza, né? O tratamento não é simples, né? Diferente, às vezes, de uma pneumonia, que você vai tomar 7, 10 dias de antibiótico, tuberculose são 6 meses, né? Às vezes mais, né? Vai tomar 6 meses, a medicação é incômoda, às vezes pode dar um pouquinho de mal-estar, dor de estômago, então a gente tem muito abandono de tratamento da tuberculose também, infelizmente, né? Daí tem recidiva, né? Recidiva, às vezes o bacilo, né, pode ser resistente às medicações, tem que tomar outras medicações, né? Então é uma doença complicada de tratar. E outra, tuberculose, a gente imagina pulmão, né? Sempre que a gente fala, tuberculose é pulmão. Não, tuberculose dá em tudo quanto é lugar. Tuberculose dá no sistema nervoso, na visão, nos órgãos, na pele, no fígado, no rim, né? No osso, né? Tuberculose dá até no osso, né? Eu já vi alguns casos de tuberculose óssea, né? Chama mal de pote, né? Inclusive o bacilo acaba comendo um pouquinho do osso, às vezes até desaba parte de coluna, né? A gente teve alguns casos importantes assim também. Então é uma doença que realmente requer avisar a população, né? Informar bem a população, porque ela está por aí, né? Ela realmente é incidente no nosso país. E ela é transmitida também pelo ar, né? É um pouquinho diferente, né? A tuberculose é uma doença de transmissão por aerosol. Igual o Covid, né? Pode ser transmitido pelo aerosol, o Covid também, mas ela requer uma exposição diferente do Covid, né? O Covid é uma doença de transmissão instantânea, né? Se a gente tiver aqui, não tiver Covid, ela pode passar facilmente um para o outro. Tuberculose não. Tuberculose requer uma exposição prolongada. Eles falavam antigamente em 200 horas, mínimo de 200 horas de exposição. Por isso que tuberculose é uma doença tão comum para o funcionário de saúde. Isso é muito comum, né? As pessoas que trabalham com saúde têm um risco muito maior de ter tuberculose, né? Inclusive quem faz o PPD, que é aquele teste da tuberculina no braço, funcionário de saúde você não precisa nem fazer. Você vai fazer e vai dar positivo. Sim. O contato eu já fiz positivo. o PP, eu já fiz o PPD para diagnosticar em mim, por exemplo, e a moça tinha me orientado, falou, como eu era profissional de saúde, ela falou assim, Vai dar positivo. a análise do resultado de quem é profissional de saúde tem que ser um pouquinho mais minuciosa, Sim, porque com certeza. a gente está exposto, né? Muito exposto. O tempo todo, né? Tem um monte de gente que entra com tuberculose no hospital e não sabe que está com tuberculose. Sim. Até porque a gente não tem mais aquele quadro de isolamento hospitalar que tinha lá antigamente. A gente trata muito ambulatorial hoje, né? Sim. Então, às vezes... E a tuberculose, a grande maioria dos casos, é ambulatorial. O tratamento é ambulatorial. Um outro caso tem que internar quando o paciente não tem uma condição de tomar ou tem um problema social envolvido. Mais idoso também, né? Idoso, às vezes uso de droga, uso de bebida alcoólica que não consegue, né? Eu tive essa semana uma paciente que largou, abandonou o tratamento, aí a gente vai ter que pensar numa internação, porque não tem jeito, não vira um problema social, porque essa paciente pode transmitir para muitas outras pessoas, né? E o abandono é mais por conta do desconforto da medicação, que é muito ruim, ou porque... Qual que será o motivo maior do abandono? Porque a gente sabe que a medicação é um pivô, porque ela é horrível, né? Eu acho que evento adverso é uma das causas do abandono, mas eu vejo até como, às vezes, a drogadição sendo maior. O paciente larga a medicação porque ele quer seguir na bebida, sim. na droga. Eu vejo como maior. Também tem esse... É porque daí não pode... É orientado. Não vai beber, não vai usar e tal. Eu falo, não, eu não vou tomar, eu vou... Eu prefiro a cachaçinha do que o comprimido. Corote. E tem o problema também da melhora, da falsa melhora, né? Porque depois de umas 4 semanas, talvez, não sei... Sim. Os sintomas dão uma melhorada e aí talvez o paciente tenha essa sensação de... Claro, isso é muito comum, você tem toda a razão, né? O paciente começa a tratar tuberculose, uma semana não acontece nada. Segunda semana começa a ganhar peso, terceira semana tá bem, para a febre, para de suar, para de tossir. 4, 5 semanas, falou, acabou, já tô curado. Tô curado. Né? E ainda falta muita semana, né? São 6 meses, 6, 4, são 24 semanas. Então faltam 20 semanas ainda, né? Então, muita gente para, mas a gente tenta, inclusive, orientar
nessa fase, fala, ó, você vai começar a se sentir melhor. Se você parar de tomar, a coisa vai ficar pior, voltar. daí você vai ficar internado. Daí muitas vezes... Tem que usar um pouquinho de psicologia reversa, né? Com certeza. Tem que usar sim. Mas é uma filha da mãe esse tal desse bacilo, né? Imagine, se 6 meses é um uso de um tratamento, né? Porque o bicho, como dizia... Depende, né? 6 meses no mínimo, né? No mínimo. Outras tuberculoses, por exemplo, tuberculose do sistema nervoso central e algumas resistentes, você acaba estendendo mais. A gente tem que lembrar que a vacina da tuberculose chama BCG, bacilo de Calmette-Guerin, acho que é isso. Ela protege contra as formas graves, extrapulmonares de tuberculose. Então, teoricamente, é difícil você ter uma tuberculose de fígado, de rim, de osso. É muito mais difícil. A mais comum é do pulmão, porque a BCG protege principalmente contra as formas extrapulmonares, né? A vacina aí de novo. Então vacina. E essa é a primeira, né, que a gente toma. A primeira, primeirona lá. Da marquinha no braço. Que algumas pessoas muito idosas não têm, né? Porque ela não existia. Né? Aí que é um pouquinho mais complicado. Realmente as tuberculoses que não são pulmonares são a minoria, né? São mais raras, né? Isso acaba que quem vê mais é o infecto, porque, né, é diferente. Eu tenho um paciente que tem tuberculose ocular, alguns que tiveram tuberculose óssea, hoje em dia, graças a Deus, já estão tratados, né? Tuberculose renal, tem um paciente que passa comigo também, mas já tratou. Tuberculose do sistema nervoso central, realmente é muito mais grave. Mas é mais difícil de diagnosticar. Muito difícil. Porque muito difícil, não tem o sintoma clássico, né? Da tosse, de tudo. Não tem. Não tem o sintoma clássico, mas, por exemplo, o sistema nervoso é mais difícil, mas uma tuberculose renal, acaba o paciente tendo emagrecimento, sudorese na madrugada, noturna, febre vespertina. Então, só não tem as manifestações de pulmão, mas acaba tendo as manifestações comuns de tuberculose. E a tuberculose pulmonar mesmo, que pode ser difícil de diagnosticar porque não tem tanta tosse assim, pode ter só os sintomas secundários? Tem vários casos, né? Tem tuberculose difícil. Tem a tuberculose que não é exatamente no pulmão, mas na membrana que recobre o pulmão, chama tuberculose pleural. Essa é difícil de diagnosticar também. A gente precisa do auxílio do cirurgião para fazer uma punção ou uma biópsia, né? Aquela agulha de Kopp, né? Tirar o fragmento, mandar para pesquisa de BK, pediada, né? Que é aquela enzima que aumenta com tuberculose positiva, mas é mais difícil. E muitas vezes, nesse caso, a gente trata até empiricamente, que é sem ter o resultado definido, mas com uma clínica tão favorável, a tomografia tão favorável a ser tuberculose, a gente acaba, muitas vezes, iniciando medicação. Quando tudo fala a favor, e como é uma doença endêmica no país, a gente acaba, às vezes, entrando com medicação sem o diagnóstico definitivo. Isso, às vezes, acontece. Nossa, é muito complexo. A gente está falando do dia a dia do infectologista, né? Isso aí. As pessoas pensam que é mais simples quando a gente começa a falar, as pessoas falam, nossa, aí é complicado, complica mesmo. Porque a gente tem uma gama de doenças infectocontagiosas, a gente está falando aqui das mais conhecidas, né? Que são faladas o tempo todo, mas é uma gama muito grande e são problemas que vão acontecendo, né? A gente teve o problema com a febre amarela, daí depois parece que deu uma amenizada, a gente tem a dengue, que... Esse ano teve muita dengue, ano passado. Ano passado, teve muita dengue. A gente tem a dengue, que é uma doença sazonal, né? Ela vai, ela volta, e há doenças que a gente não tem aqui no continente, e aí se preocupa, teve uns casos de ebola. Inclusive tem uma especialidade, né, que é a medicina do viajante, né, que geralmente quem faz é o infectologista. Né, que, por exemplo, a pessoa vai viajar para o Marrocos, né, então faz uma consulta com o infectologista e daí toma todas as medidas, toma as vacinas que precisam para aquela região, as orientações, né, isso é uma dos ramos da infectologia também. Malária, né, a malária... Malária tem no país, né? Mas a malária lá na África A malária na África costuma ser mais do Plasmodium falciparum. E aqui no país do Vivax. Então, mas a gente brasileiro for para lá pegar... Sim. A gente teve alguns casos, inclusive, vem por volta da África com uma febre absurda, um quadro grave, alguns pacientes morreram, inclusive, né, de malária pelo Plasmodium falciparum, que costuma ser mais grave. A nossa, um pouco menos, né, principalmente no norte do país, tem muita malária, né. A gente tem muito paciente que vem, né, de lá, do norte do país, com malária, a gente faz diagnóstico,
faz tratamento, né? É bem comum, na verdade. Né? Pelo menos em Sorocaba tem bastante paciente. Né? Faz tempo que eu não vejo, mas porque acaba não passando tanto comigo, mas com os outros profissionais, né? Mas tem ainda bastante malária. Então, hoje a maior parte do seu tempo, você tem, eu sei que você atende ambulatório de doenças HIV, AIDS e sífilis e hepatite. Eu faço tudo, na verdade. Eu faço... Você faz tudo? Eu faço tudo. 30 empregos. Não, de ambulatório, né? Mas assim, lá no ambulatório que você atende, que é público, você atende pelo Secretaria do Estado, né? Eu sou funcionário público do Estado, né? Eu sou da PUC, né? E lá tem o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, então sou médico também concursado. Estava acabando a residência, prestei o concurso e passei, né? E tô lá no e lá ficou. E lá fiquei. Você fica em casa, né? Mais tranquilo, né? Então tô lá desde 2013, né? No ambulatório do Conjunto Hospitalar. E antes disso eu estava como aluno e estava como residente. Então, eu tô desde 2004, na verdade, lá. E lá ficou. Fiquei, né? Mas aí lá você atende... lá vem tudo, então. Não é só HIV, AIDS e hepatite. Não, tudo. Porque, mas assim, a maioria dos seus pacientes tem uma maioria ou não? Ou é bem mesclado mesmo? Porque assim, quando você vai atender um ambulatório, você pode falar alguma coisa específica. Eu quero fazer um ambulatório de sífilis. Quero fazer um ambulatório de tuberculose. Tem especialista em tuberculose lá. Só atende tuberculose. O meu hall eu peço para abrir para tudo. Porque assim, se for uma coisa que eu tenho, às vezes, um pouco mais de dificuldade, eu peço auxílio ou até encaminho para o colega que sabe mais. Se for uma tuberculose resistente, a doutora Andréia Nakamura está lá do lado. Se for um caso de hepatite mais difícil, tem o Dr. Fernando Ruiz, que está lá também, que foi meu professor. Então, eu acabo atendendo tudo, né, fazendo muita triagem. Os casos novos chegam muito comigo, eu sou provavelmente um dos que mais atende triagem lá no hospital regional, porque o hospital regional é um hospital regional, né? Atende, acho que 48 a 54 municípios, né? Então, além de Sorocaba, mais um monte de município. Tem paciente que acorda no outro dia cedo para vir passar em consulta, né? Isso é bem complicado, né? Cidades a 200, 300 quilômetros de distância que o paciente vem passar em consulta com a gente, porque lá na cidade dele não tem, né, o profissional, né? Então, o que eu fiz foi abrir o leque, assim, eu atendo tudo, né? Tudo. Não tem um CID específico que eu atendo. E se eu tiver alguma dificuldade, eu acabo encaminhando para algum colega, né? Mas eu faço basicamente tudo. Hepatite eu acabo encaminhando mais para o ambulatório de hepatite lá do Dr. Fernando, doutora Marília, doutora Andréia. E aí tem as assistências que você dá na parte de controle, né? De infecção e tal. Sim. Eu faço ambulatório tanto no estado quanto em algumas cidades. E trabalho em hospital também. Trabalho em, acho que 5, 6 estados. Então, particular você não atende? Você não tem, consultório? Eu atendo em hospital conveniado particular, né, na Unimed de Itapetininga, né? Mas não faço consultório particular. Também nem vai dar tempo, né? Não tem tempo. Só você fazer consultório de madrugada. Né? Vamos ver, quem sabe aí no futuro, aí, quem sabe. Porque exige, né, o consultório particular também exige um tempo grande, né? E como eu acabei entrando para a área de ambulatório e de hospital, como eu trabalho muito em hospital, acaba não sobrando muito. Mas a demanda é pequena, não é para atender consultório? Não, porque, não é tão grande. Porque a maioria das doenças acabam... endócrino, né, um reumato. A demanda realmente, eu também sinto isso, que é um pouco menor. E como eu já atendo a demanda no serviço público, na grande maioria dos casos, então realmente até hoje não foi minha praia, né, o consultório particular. Então. Mas tem uma área específica que você faz que você se empolga. A gente fala se empolga, parece um termo feio, porque a gente está falando de doença, mas não, que você se realiza mais como profissional? Assim, eu me realizo em tratar HIV e ver o paciente bem. Você está falando parte de ambulatório? Que você, assim, de ambulatório ou até mesmo de hospital, que você lógico que você faz tudo que você gosta, porque a gente sabe que você faz muito. Acho que você faz com amor, eu gosto de tudo, assim. Eu gosto de ver o paciente melhorar. Eu adoro. Adoro quando consigo melhorar, descobrir, diagnosticar. Acho que o mais importante é fazer um diagnóstico, você dar uma medicação adequada para a pessoa melhorar. Né? Eu tenho um paciente que chegou para mim com 40 quilos. 40 quilos.
Hoje ele pesa 90. Hoje o problema dele é dislipidemia. Então eu falo, mas que problema bom que você tem. Que ótimo, né? Tinha HIV e tal, tratou, chegou muito grave, muito mal, quase que internamos, não precisamos por pouco. O paciente melhorou demais, né? Faz algum tempo já. E ele tá super bem, ele trouxe a mãe para me conhecer. Então foi excepcional. A gente tem vários casos, né, que marcam, né? Mas o meu interesse é por tudo, assim, eu não tenho nada específico, né? Porque tem muitos profissionais em infecto, inclusive, que são especializados, né? Em Sorocaba tem o Dr. Fernando Ruiz, que é especialista em hepatite, fantástico, foi professor nosso lá na faculdade. A gente tem o Dr. Marcos, que é especialista em doenças tropicais, que é um cara fantástico. Eu acabo fazendo meio que um pouquinho de cada coisa, né? Faço tudo. E faz bem, eu tenho que elogiar aqui publicamente. Tá certo. Faz muito bem. E antes de encerrar, só para mim uma curiosidade que eu tenho. Por que, quando você chegou lá no final da graduação, você escolheu infectologia? Eduardo, assim, eu estava bem confuso até o final, né? A gente roda mesmo nas especialidades na faculdade no 5º e 6º ano, que é o internato. Aí que você vai rodar para você ter uma ideia pequena de como é que funciona. E eu tava até a prova que eu fiz de residência, eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu tinha gostado muito da infectologia lá da PUC, né, do Hospital Regional e tal. E eu gostava muito da enfermaria e falei, olha, eu gosto dessa área, mas eu não sabia, não tinha noção muito bem ainda. Mesmo como interno, você não tem noção, você não sabe o que é, né? Então, eu fiz a faculdade, eu acabei e prestei a prova, né, de residência logo em seguida. E passei, né? E daí o Dr. Fernando, que era o chefe da residência na época, me chamou para conhecer mesmo. Ele falou, eu falei, professor, não sei se eu quero. Ele falou, não, vem para cá, fica um pouco, vê o que você acha, vê o que você gosta. E eu gostei demais, né? Porque daí que eu entendi mesmo o que fazia, qual era a função, né, do infectologista, quais os caminhos que a gente poderia seguir, né? Quais as trilhas, né? E gostei, faz 12 anos aí. Não, ainda bem, sorte da população, dos pacientes. Que isso. De verdade, eu conheço o seu trabalho. Até eu sempre falo, já falei para você, eu vou falar publicamente porque eu gosto de exaltar os bons profissionais. Eu acho que você é um modelo de médico que quando eu entrei na faculdade, eu tinha na cabeça o profissional enfermeiro que eu queria ser e os profissionais médicos que eu queria admirar, né? Os profissionais que fazem medicina, aquela medicina que é a tradicional, tradicional que eu falo assim, que você fez porque você quis ser médico mesmo, entendeu? Sim. Que a gente sabe que a medicina, não estou desmerecendo, mas é uma profissão gourmetizada no Brasil, infelizmente. Hoje em dia não muito, né? Hoje em dia a gente sabe que tem mais... as coisas ficaram... A multidisciplinaridade trouxe muitas coisas diferentes para o ramo da medicina, de outras áreas. Sim. Então, assim, eu admiro os médicos que abraçam aquilo, né? Que falam, nossa, como você acabou de falar, eu gosto de ver que meu paciente melhorou. Sim. Né, o paciente chegou com um desafio, nossa, um desafio, eu vou pegar esse desafio que eu quero ver o paciente sair do ponto A para o ponto B, entendeu? Então, isso todas as profissões, a gente está falando com um profissional médico, vamos, né, puxar a sardinha para isso, mas eu acho que todas as profissões de hoje para frente precisam pensar assim, né? Eu quero entrar nesse, né? Porque todas as áreas da saúde são sacerdócio, né? Sim. Você trabalhar com a vida de outra pessoa é diferente de você construir um prédio. Não desmerecendo os engenheiros. Sim, lógico, né? Mas você trabalha para que uma pessoa que chegue lá com problema, né, de saúde, com medos e dúvidas, e lá na frente você vê que o paciente está bem, que o paciente está saudável, que o paciente curou se tiver cura. Sim. Né? Então, isso a minha admiração fica, assim, de verdade. E agradecer você também, eu queria agradecer muito. Tá? Eu acho que tem que fazer o que gosta, né, Eduardo? Tem que fazer com carinho, com amor, né? Daí acho que você vai fazer bem feito, independente da área, né? Seja área médica ou não, né? Se você fizer com carinho, você gosta, a coisa vai dar certo, né? Eu tenho como espelho meu pai, né? Meu pai é médico, né? Ele é clínico geral, ele não atua mais. Mas eu sempre consegui ver um pouquinho, eu trabalhei numa época que ele também trabalhava, né? Ele me ligava para perguntar dos antibióticos, foi muito legal essa época. E meu pai sempre teve muito carinho e os pacientes desesperados de carinho por ele também, e isso me pegou muito, assim. Além
Eu ver meu pai chegando de branco. Na época eu usava branco, né? Hoje eu nunca usei branco na minha vida. Né? Naquela época eu usava, eu tive esse espelho dele, né? E o espelho de conduta, né? De conduta moral como médico, de fazer o bem, sempre querendo o melhor. Né? E eu me espelhei, e hoje eu me espelho em outros, além do meu pai, em outros profissionais. Professores, né? Professores, né? E colegas e tal, né? E eu acho que é tudo fazer com Eu amor, conheci carinho. uma das suas professoras, a doutora Ana Angélica, né? A Angélica é Que sensacional. também é... Foi minha professora. Não tem adjetivo, assim, de elogio para ela, porque é uma humanidade. E, assim, ela lembra dos pacientes, né? Sim, Ela a Angélica. encontra no corredor, ela lembra. Às vezes não tá lá para passar com ela, ela lembra. Ela falou, viu, você precisa passar comigo. A doutora Angélica saiu já faz algum tempo, né, do serviço, mas até hoje eu ligo para ela para discutir. Para pedir socorro. Ela é sensacional, especialista em tuberculose. Nossa, E de uma humanidade tremenda, uma pessoa né? fantástica. Então eu tenho meu número, o número dela tá aqui no meu celular. É, até meio que... Eu já... Dá um help aí. Ah, me ajuda aqui. Mas os professores, eu acho, né? Os professores são... Por isso que é uma profissão tão importante, né? Ensinar alguém. Os professores ficam para a vida, né? Eu tive o prazer de ter o César aqui, que foi meu professor. Eu conheço o César. Então, assim... Eu tive professores na faculdade que... até hoje eu falo, não, eu tenho que chegar num ponto parecido com ele ali, eu já estou contente. De conhecimento, né, científico, que lógico que é importante, técnico, mas além de tudo isso, você vê por trás de todo o conhecimento técnico, teórico, científico, que a pessoa adquiriu no longo dos anos de experiência, a humanização, a humanidade, né? Porque o que não pode acabar na profissão de saúde é a humanidade, porque o nosso material de trabalho é o ser humano, né? Então, a partir do momento que você fica automático, né? Vai lá na sua consulta automático, daí perde um pouco. Às vezes as pessoas falam assim pra gente, mas para ser profissional de saúde tem que ser frio. Aí uma professora falava pra mim, não, se você for frio, você troca de profissão, que você tá na profissão errada. Você tem que... Você não vai ficar abrindo a boca chorando pro paciente todo momento, né? A gente tem que ter equilíbrio emocional para desenvolver o trabalho. Mas você pôr ali que ali você está tratando, né, o amor de alguém, o pai de alguém, o filho de alguém, o avô de alguém, né? Que a mesma forma que quando você chega em casa você tem, né, alguém te esperando, muitas vezes aquela pessoa também vai sair dali e vai ter alguém esperando ela. Então, é essa máxima que eu acho que eu gosto de compartilhar com os profissionais de saúde. Falar assim, entre para a faculdade, as pessoas falam, aluno meu do técnico, você acha que eu devo fazer faculdade? Eu falei, vá fazer faculdade sabendo que você quer ser realmente um enfermeiro. Humano, que trabalhe, que goste do que faz. E é importante realmente dar aula, né? Então você tem que informar seus alunos e fazer eles entender que a humanidade é essencial, né? Em qualquer trabalho, e ainda mais o trabalho de saúde, que você vai lidar com vidas, com certeza. Isso aí. E você tem que ir para a docência também, que acho que vai dar bem. Eu faço uma espécie de preceptoria, né? Você faz a... não faço docência, né? Não dou aula e tal, mas o pessoal do acompanha os internato, residentes, né? Os residentes e os internos do 6º ano me acompanham, né? No ambulatório. Hoje, inclusive, estavam comigo, né? Mas é bacana. Dá para tentar mostrar um pouquinho a forma de atendimento, né? E tentar criar um bem, né? Ver se dá certo, né? Não, mas vai dar, sim. Eu queria agradecer, né, sabe, porque a gente conversa a noite inteira. Agradecer a sua participação. Fiquei muito honrado de você ter aceitado. Né? Porque eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, partilhar as boas notícias, né, e as verdadeiras. Então, eu queria agradecer de verdade, queria, né, dizer de novo que minha admiração e meu agradecimento. Eu que agradeço o convite, acho que o papo foi bacana. Foi o meu primeiro podcast, então meio travado aí, mas acho que depois eu vai ter que editar aí uma apagada que eu falei, mas acho que deu certo. Não, vai dar certo sim, vai bombar. E o pessoal que está assistindo, compartilha esse vídeo, comenta, né? Se inscreva no canal, que toda semana eu vou trazer um profissional diferente para falar de saúde, carreira e bem-estar, que é o importante. Né? E até a próxima semana. Abraço a todos.